Você nunca ouviu, então preste atenção que é a primeira vez. Pastor, eu tenho 30 anos de crente. Você nunca ouviu. Tem 50 anos de crente, você nunca ouviu. Então, por isso é bom você ficar bem atento, que é palavras que Deus traz de revelação. Primeira coisa nós temos que deixar formatado na nossa mente, é que a parte B do versículo que vai chamar a nossa atenção. Primeiro diz, temos que crer em Deus, para estarmos seguros. Crer em Deus. Crer no seu Deus e você está seguro. Mas a mesma Bíblia que está dizendo que nós devemos crer em Deus, é a mesma Bíblia que está dizendo que você também tem que crer em Deus e crer no profeta. Para que você prospere. Não estou falando de profeta, essas pessoas que são charlatões, que são uma cambada de vagabundo, de mentirosos. Não estou falando de falsos profetas. Não estou falando de qualquer pessoa, não. Estou falando de profeta, homens ungidos, homens que realmente falam pela divina revelação, fala aquilo que realmente sai da boca de Deus. Quando se fala de profeta, está falando de homens que têm realmente a palavra de Deus na boca. Esse é profeta. Profeta é aquele que tem a palavra de Deus na boca. Porque quando o profeta fala, é Deus que está falando. Fala que quando o profeta fala, é Deus que está falando. Então, o verdadeiro profeta, ele tem a palavra de Deus na boca. O verdadeiro profeta, ele tem a palavra de Deus na boca. Então, nós temos que acreditar neles. Quando ele é de Deus. Quando você olha para ele e vê que realmente Deus está na vida daquele homem. Que o que sai da boca dele não é palavras persuasivas de si mesmas, mas são palavras vindo do coração de Deus. Então, quando aparece um homem desse na sua vida, você tem que acreditar no profeta. Isso provoca na sua vida prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade não é riqueza. O cara ali, ele é muito próspero. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Quando você tem as suas necessidades amplamente supridas, você é uma pessoa próspera. O que adianta você ter $1 milhão, 10 milhões de dólares e um câncer na cabeça? Que prosperidade é essa? Que daqui 6 meses você vai morrer. Prosperidade não é você ter 10 carros na garagem. Prosperidade é você ter as suas necessidades supridas em todas as áreas. Prosperidade significa vida em equilíbrio. Vida equilibrada. Não é uma área lá em cima, outra área aqui embaixo, não. Prosperidade é uma vida nivelada. Em todas as áreas está tudo bem com você. Saúde, paz, alegria, finanças, sentimento, emoções. Em todas as áreas está equilibrado. Quando você tem uma vida equilibrada, em todas as áreas, ainda que você não tenha 10 carros na garagem, não tenha um monte de gado numa fazenda, você é uma pessoa considerada próspera. Porque prosperidade significa ausência de necessidade. E a Bíblia diz que quando você acredita no profeta, essa prosperidade, essa ausência de necessidade. Irmãos, eu não escrevi Bíblia. Quando eu nasci, a Bíblia já tinha sido escrita há milhares de anos atrás. Quando você nasceu, os livros mudam, a matemática muda, a gramática muda, a língua portuguesa muda. Os homens, a ciência inventa uma coisa, descobre que não é, a ciência muda. Mas desde que o mundo é mundo, ninguém mudou um jota, um tio da palavra de Deus. Esse livro é o único livro que nunca foi alterado. É a mesma palavra que eu conheço há quase 30 anos. Eu ouço a mesma palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra verdadeira e que não deve ser acrescentada em nada. Então, o que nós entendemos? Crer em Deus, eu estou seguro. Crer no profeta. Quem quer prosperar aqui? O que você precisa? Para de mascar esse fumo aí, irmão. Eu gosto desse fumo velho aí. Esses velhos mascadores de fumo. Mascar fumo para lá.
Quem quer ser próspero aí? O que você precisa? Está vendo depois que joga o fumo fora, como é que fica melhor? Então, queridos, o problema do cristianismo é que o homem ou o povo não está dando crédito à palavra do profeta. O tema desta mensagem, se você quiser anotar o tema da mensagem, o tema da mensagem é: não confunda a voz de Deus com a voz de homem. Olha o tema da mensagem: não confunda a voz de Deus com a voz de homem. Este é o tema da mensagem que eu estou pregando. Então, o que nós entendemos? Muitas pessoas não têm dado crédito, não têm dado credibilidade à palavra do profeta. Por isso, muitos têm vivido uma vida de derrota, uma vida desequilibrada, por não ter dado ouvido, por não dar crédito quando Deus fala através do profeta. Muitas pessoas não têm dado crédito, têm pensado que a voz do profeta é a voz de homem. Ali, pastor Jailton hoje pegou pesado. Não, Deus pegou pesado. Pastor Jailton hoje ele quebrou tudo. Não, Deus que quebrou tudo. Às vezes, você ouve uma mensagem e você pensa que quem chamou a sua atenção, pastor estava nervoso, pastor pegou no pé, pastor quebrou, pastor falou isso. Às vezes você pensa que é o homem que está falando com você. Por isso você às vezes não dá credibilidade. O profeta, quando ele fala, é Deus falando com você. Não estou falando de profetas qualquer, não. Estou falando de homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens verdadeiros. Homens que você olha para eles e tem respaldos para falar do Evangelho. Esse sim, quando ele abrir a boca para falar, nunca fala que o homem falou com você. Muitas pessoas têm confundido a voz de Deus. Deus tem falado com muitas pessoas. Deus tem falado em todos os dias, em todos os tempos. Eu não sei quantos dias, meses ou anos que você congrega, ou nesta igreja ou em outra, mas de uma maneira ou de outra, Deus tem falado contigo. Deus tem falado com o homem dia após dia. Mas muitas das vezes, o homem tem confundido a voz de Deus. O homem tem achado que a voz de Deus é a voz de homem. Às vezes Deus está falando com você, e você diz: ah lá o homem falando comigo. Ah lá o pastor falando, que ele é coisa do pastor, que ele é ideia do pastor, que ele é coisa da cabeça do pastor, e Deus falando com você, e você confundindo a voz de Deus com a voz do homem. Então, queridos, que nós precisamos entender aqui nesta noite, nós não podemos deixar isso acontecer. A voz do profeta é a voz de Deus. Nós sabemos que no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 10, você vai entender isso agora, porque este texto de 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao 10, é o âmago da mensagem, é a espinha dorsal da mensagem. Nós vamos estudar agora 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10, e nós vamos entender aquilo que o pastor está falando aqui nesta noite. Olha só o que está escrito lá, capítulo 3, versículo 1 ao 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote que vivia no templo. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. Continue. E sucedeu que naquele dia, estando Eli, o sacerdote, deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Continue. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada do templo, antes que a lâmpada de Deus, a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Continue. O Senhor chamou a Samuel. Quem chamou Samuel? O Senhor chamou Samuel. Preste atenção. Nós temos que ter sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade espiritual para saber discernir, para você saber detectar quando Deus fala com você. Você tem que ter essa sensibilidade para aguçar os seus ouvidos espirituais e dizer: eu estou ouvindo Deus falar comigo. Você precisa ter essa sensibilidade, irmãos.
para você não ficar dentro de uma igreja. E todas as vezes que Deus fala com você, você atribui a voz de Deus como se fosse homem falando com você. Você nunca recebe a palavra. Você nunca acredita que Deus falou para você. Você sempre pensa que é para outra pessoa e para mim não serviu. Você nunca acredita que Deus falou com você. Principalmente se for algo que for chamar a sua atenção. Principalmente se for uma disciplina. Principalmente se for te corrigir. Principalmente se for cobrar de você alguma coisa, se for te doutrinar, principalmente se for te dar uma exortação. Você, muitas das vezes, diz, aquilo ali foi o pastor que estava nervoso. Quando que Deus fala com você? Quando você ouve palavras que vai de encontro aos seus interesses. Esta Deus falou comigo. Quando Deus falou que vai te dar uma casa, aí Deus falou com você. Deus falou que vai te dar um sítio, aí Deus falou com você. Deus falou que vai libertar o seu marido, aí Deus falou com você. E a empresa que você quer abrir? Ah, Deus falou comigo que vai me dar uma empresa. E quando a porta que você quer abrir, Deus falou com aí Deus falou comigo. Aí, de repente, você tem uma dívida, Deus vai mover uma situação, você vai pagar a sua dívida. Deus falou comigo que vai me dar uma condição para pagar. Quando você escuta algo que vai de encontro aos seus interesses egoístas, aos seus interesses particulares e pessoais, quando você ouve uma pregação dessa, aí você considera que Deus está falando com você. Você só crê que Deus falou com você quando as coisas vão de encontro ao seu interesse. Quando as coisas vão de encontro à sua necessidade. Aí você considera que Deus falou com você. Mas nem sempre nós ouvimos o que queremos. Nem sempre Deus fala com você aquilo que você quer ouvir. Nem sempre você ouve aquilo que você quer. Mas nós temos que ouvir aquilo que Deus quer falar. Você tem que entender isso nesta noite. Nem sempre você chega diante de Deus e você consegue ouvir aquilo que você queria. Talvez você esperava ouvir uma coisa, de repente Deus fala outra, totalmente diferente daquilo que você queria ouvir. Então o que nós temos que entender nesta noite, eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, eu estou aqui para ouvir o que Deus quer falar comigo. Quando você tem o seu coração aberto a isso, o seu coração está desprendido, você não está armado, o seu coração está sensível, você está aberto, Senhor, fala, porque eu estou aqui para te ouvir, eu não estou aqui, eu não resistirei, seja o que o Senhor falar, seja qualquer coisa, se vem do Senhor, eu estou pronto para ouvir. Um homem sensível, ele não tem dificuldade de escutar a voz de Deus. Um homem quebrantado, ele não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus fala que então Samuel estava no templo, havia no templo, na época do sacerdote Eli era um sacerdote, e dentro do templo habitava esse sacerdote. Esse sacerdote chamado Eli habitava dentro de um templo. E no mesmo templo onde Eli habitava, ali também morava um jovem chamado Samuel. E certa feita, o Senhor chamou a Samuel. Quem chamou Samuel, igreja? Senhor. Fala comigo, o Senhor chamou Samuel. Outra vez. E disse ele, eis-me aqui. Olha só que coisa mais interessante nessa mensagem de hoje. Próximo versículo, olha só. Viu? Não achou nada interessante, não? Porque você não conseguiu ver a revelação. Está vendo? Por isso que é preciso ter pastor para ensinar. O que você viu ali naquele versículo de revelação? Você não viu nada até agora, né? De revelação. Quem viu alguma revelação sem ser quem veio de manhã? Neuzinha, eu vou amarrar as pernas de Neuzinha debaixo de uma mesa. Neuzinha vem no culto da manhã, de noite ela quer falar sair a última bala do pacote. A Neuzinha levantar a mão, Luz. Qual que é a revelação que nós entendemos ali, queridos? Primeiro, olha para os meus olhos que eu vou explicar a revelação. Primeiro, Samuel morava dentro do templo. E a Bíblia fala no versículo anterior, que no caso é o versículo 4, nós lemos o versículo 4, e no versículo 4 está escrito, o Senhor, quem? O Senhor, quem?
O Senhor chamou a quem? O que Samuel fez? Não, você mudou o versículo, não era para ter mudado, não. O Senhor chamou Samuel, e o que o Samuel fez? Ele correu. Mas quem chamou ele? Quem chamou Samuel foi ele ou foi Deus? E onde ele estava? Falar comigo, no templo. Existe muita gente dentro do templo, confundindo a voz de Deus com a voz de homem. Deus chamou Samuel. E no momento que Deus chama Samuel, Samuel corre. A Bíblia diz que ele correu até Eli. Não foi Eli que chamou Samuel. O versículo anterior fala que Deus chamou Samuel, mas ele confundiu a voz de Deus. Meu Deus do céu. Ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote. E a Bíblia diz que então, na hora que ele ouviu a voz de Deus, ele não teve a percepção, ele não teve a sensibilidade, ele não conseguiu detectar que era Deus que estava falando com ele. De repente, ele vira, sai correndo e diz, e vai até o sacerdote Eli e diz: eis-me aqui. E o que o sacerdote diz para ele, o sacerdote Eli? Não foi eu que chamei, não, hein? Tem alguma coisa errada aí? A voz que você ouviu, a voz que você está ouvindo, não é do pastor Jailton, ou do Jailton Rangel. Jailton Rangel é a pessoa. A voz que você está ouvindo não é a minha. A voz que você está ouvindo é a voz de Deus. O sacerdote falou para ele assim: Ana Paula, eu não te chamei. Mas ele ouviu uma voz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele ouviu uma voz dentro do templo. Ele ouviu a voz dentro do templo. Mas só que na hora que ele ouviu aquela voz, ele não conseguiu ter a sensibilidade de identificar que quem falava com ele era Deus. Isso não tem sido diferente, queridos. Muitas vezes tem acontecido dentro das igrejas. Deus está falando de formas diferentes. Mas muitas das vezes, quando Deus fala, o homem atribui a voz de Deus como se fosse o homem falando. E foi isso que aconteceu com Samuel. Ele chega até o sacerdote Eli e ele diz: eis-me aqui. Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. Irmãos, olhe para mim. Deus é lindo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Sabe por quê, querido? Se Deus fosse do estupim curto, se não fosse generoso, compassivo, misericordioso, longânimo, piedoso, se ele não fosse tudo isso, nenhum de nós estaremos aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Sabe por que Deus não acaba com você? Não é porque você é bonzinho, não. Sabe por que Deus não acaba com o pastor Jailton? Não é porque eu sou bom, não. Eu não sou bom. Bom só um. Jesus é bom. Mas a misericórdia do Senhor Jesus, a misericórdia de Deus, é a razão de nós não sermos consumidos. Então Deus, Ele não desiste de nós. Ele fala com você hoje, você não ouve. Mas Ele não vai te destruir porque você não escutou Ele hoje, não. Ele quer encontrar o teu coração. Ele quer falar contigo. Ele quer ter experiência com você. Ele quer que você tenha a experiência de ouvir a voz dele. Deus, então, pela sua graça e misericórdia, Ele vai insistir, Ele vai persistir, porque Ele não quer te perder. Hoje Ele falou com você, mas você quebrou pau no ouvido. Você não deu atenção, você não deu crédito à palavra que Deus falou no culto domingo passado, domingo atrasado, o mês passado, o mês retrasado, há um ano atrás. Deus vem falando
mas você não tem dado ouvido, não tem levado a sério, não tem praticado, não tem acatado aquilo que Deus tem falado. E aí, o que Deus faz? Deus continua insistindo. Deus não desiste da gente. Pela misericórdia, compaixão, piedade e graça, Ele não desiste de nós. Ele chamou Samuel. Samuel não deu ouvido à voz de Deus. Samuel não entendeu. Samuel achou que quem falava com ele era homem, mas na verdade era Deus. Mas nem por isso Deus desistiu de Samuel. Nem por isso Deus parou de chamá-lo. O versículo posterior diz isto. Olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 6. O verso 6 diz: e o Senhor fez o quê? Tornou a chamar. Significa que o Senhor repetiu. O Senhor repetiu. Ele tornou. Chamou uma vez, não entendeu, não ouviu, não acreditou, confundiu. E agora o que eu vou fazer? Vou desistir dos meus filhos? Vou desistir do homem a qual eu paguei alto preço pela sua alma? Eu vou jogar o homem no cesto de lixo? Como se não fosse um material descartável? Não, querido. Deus não tem cesto de lixo. Deus recicla, Deus renova a qualquer um que se dá lugar. Então a Bíblia diz que, então, pela segunda vez, e tornou o Senhor outra vez, chamar a Samuel outra vez. E Samuel fez o quê, queridos? Samuel levantou pela segunda vez. Ele não entendeu que era Deus que estava falando com ele. Acorda! Esqueci o nome dele. É você mesmo que riu. Se eu te lembrasse seu nome, eu ia te dar um grito de sua orelha aqui agora. Você dorme aqui no culto, você vê, viu, nego? Preguei no seminário semana atrasada lá no meu sítio lá. De 1h da tarde eu pregando para jovem, com a mulher de jovem. Peguei copo d'água, meu irmão. Pá! Tem uma que eu dei uma copada d'água no meio, pregando assim, ó. E Deus, sei que. Uma irmã deu um pulo, saiu derrubando cadeira, caindo cadeira assim. E o povo falei, que vocês vão dormir em outro lugar? Você é bobo, eu vou pregar para ele ficar dormindo? Pregar para você ser abençoado. Então eu vou pregar aqui também com um copo d'água. Dorme para vocês verem aqui, viu? Irmãos, na verdade, eu queria pregar igual o Márcio Valadão. Eu gosto do estilo dele. Irmãos, queridos, que Deus abençoe vocês. Mas eu sei que se eu pregar nesse estilo, eu sei que metade da igreja, eu sei que eu não vou atingir. Eu sei que eu não atingo nem a metade da igreja. Eu sei, por isso que eu dou uns gritos, eu berro, eu sapateio, eu dou uns berros, porque é o jeito que eu falo, para manter esse povo acordado. Amém, queridos? Então a palavra de Deus fala, queridos, que Deus... Quem saiu ali, hein? Vai atrás, vê se está doente, fala para pedir para vir para dentro da igreja. Vai lá, Silvana, vê quem que saiu do culto. Pode sair pode ir lá. Fala, o pastor pediu para você entrar e sentar para você ouvir a palavra. Enquanto eu faço assim, eu só vejo o vulto saindo lá na porta. O pessoal só espera eu virar as costas. Eu vou ter que subir no altar, é assim, Deus... eu vou ter que subir assim, porque é questão de eu fazer assim, o palmão. Ai, meu Deus do céu, só Jesus. Queridos, então, a palavra de Deus fala que o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez. E o que o Samuel faz? Pela segunda vez, meu Deus do céu. Pela segunda vez, Deus chama Samuel. Mas novamente Samuel não entende. Samuel não percebe. Samuel não tem a sua visão ou o seu ouvido aguçado. Ele não tem a percepção. Ele não consegue entender que era Deus que falava com ele. Novamente Samuel levanta. Pela segunda vez, ele confunde a voz de Deus. Deus falando com ele, Samuel! Mas ele correu pela segunda vez. E a quem ele foi? Ele foi atrás de quem? E a Bíblia diz que novamente ele levanta e foi até o sacerdote. O que nós entendemos, queridos, com isso? Que novamente Samuel torna a confundir. Samuel torna a ter dificuldade de entender que quem falava com ele era Deus.
Novamente Samuel confunde. E chega até o sacerdote Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele disse: por que você está me chamando, Eli? O que você quer comigo? Então, mas, ele disse, novamente pela segunda vez: não te chamei. Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Então agora, queridos, preste atenção. O sacerdote manda o Samuel ir deitar lá no templo pela segunda vez. E Deus não para. Se Deus parasse pelo meio do caminho, se Deus desistisse no meio do caminho, eu seria um dos que não estaria aqui hoje. Eu estou aqui fruto da perseverança de Deus. Por muitas formas Deus falou comigo. Eu era resistente, eu era católico, eu era duro, eu era incrédulo, eu zombava de crente, e eu não gostava de ouvir, e Deus usava um, Deus usava outro, e eu sempre resistindo à voz de Deus. Eu nunca aceitei ser evangelizado, eu nunca aceitei pessoas crentes pregar para mim, meu irmão, mas Deus, Ele não desistiu de mim. Hoje eu sou fruto da perseverança de Deus. Deus não desistiu de mim pela sua misericórdia, Deus não desistiu de mim pela sua graça, Deus não desistiu de mim pela sua compaixão, e não foi diferente com você. Você está aqui hoje, é fruto da persistência de Deus. Deus tem te chamado dia após dia, mas hoje Deus trouxe você aqui para que você entenda o plano e o projeto dele para a sua vida. Agora entenda, querido, versículo 7, continuando. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor fez o que de novo no versículo 8? Meu Deus. Oh, meu Deus. 1, 2, 3. Que Deus insistente é esse, hein? Fala assim: isso é muito bom. Fala: isso é maravilhoso. Fala assim: eu sou fruto da insistência de Deus. É verdade, queridos? É verdade. Nossa, quantos trabalhos que a gente já deu, não é não, cara? A gente dá trabalho, Deus vai e te pega de novo, Deus fala com você, e você vira as costas, e vai, Deus fala, e você não entende o que é que Deus está falando, e Deus usa uma criança, e você pensa que menino não sabe nada, né? Ah, menino fica conversando fiado. Aí Deus usa uma música, e a música fala com você, Deus fala com você na música, você, essa música aqui está por fora, tá, esse cara é doidão. Aí você pega um jornal e lê, você vê uma programação na televisão, uma literatura, e Deus usa a literatura, Deus usa a rádio, Deus usa jornal, Deus usa criança, Deus usa mulher, Deus usa homem, falta usar a jumenta. Espero que não precise chegar esse dia, amém? Espero que não precisa chegar esse dia de Deus ter que usar uma jumenta para falar conosco. Amém, queridos? Amém? Porque se for preciso usar uma jumenta, errou, ela vai falar. Se for preciso, de vez dela urrar, ela vai ter que falar. Fala ou não fala, igreja? A jumenta fala ou não fala? Mas não vai precisar de falar, não. Sabe por que não vai precisar? Porque tem eu e você como instrumento de Deus aqui. Fala comigo: enquanto eu estiver vivo. Levanta a mão e fala assim: enquanto eu estiver vivo, não vai precisar de jumenta falar. Amém? Por que não vai precisar? Porque você está aqui. Deus vai usar você para falar. Mas no tempo de Balaão não tinha tantas pessoas assim como você. E Deus precisava de falar com o homem, e ele não queria ouvir a voz de Deus. E Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, que era um profeta. Mas Deus, Ele não desiste. E pela terceira vez, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel levanta de novo. Samuel estava onde, gente? Dentro do templo, dentro de uma igreja. Ele levanta pela terceira vez. E novamente, irmãos, ele confunde a voz de Deus com a voz de um homem. A voz de Eli era a voz de um homem.
Não era Eli que falava com ele. Não era o sacerdote que chamava. Não era o sacerdote que falava com ele. Mas só que ele, na sua percepção, no seu entendimento, ele achava que quem lhe falava era Eli. E pela terceira vez, ele não entende que era Deus. Ele vai até o sacerdote Eli, pela terceira vez, e disse... Ele diz, eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Então entendeu Eli. Então o sacerdote Eli entendeu. Olhe para mim. A ficha caiu. O sacerdote Eli entendeu que havia um mistério ali. Algo estava acontecendo ali. O sacerdote Eli, então, a Bíblia diz, queridos, que Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Eli agora passa para ele uma instrução. Olha o próximo versículo. No próximo versículo diz: por isso Eli disse a Samuel, agora é voz do profeta, agora é voz de Eli. Eli estava dando instrução para ele agora. Então disse quem? Deus ou Eli? Deus ou Eli que disse? Então, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. O próximo versículo. Deus não desiste da gente. Deus vai até as últimas consequências, Deus vai até o fim. Deus não desiste da gente, irmãos. Deus, Ele é insistente. Graças a Deus, Marcelo, porque Deus não desistiu de você. Magno, graças a Deus que Deus não desistiu de você. Por isso você está aqui hoje, Magno. Graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui, queridos. Deus não abandonou você, Deus não deixou você de lado. Deus não parou, Deus continuou te falando. Mesmo que você não estava ouvindo, mesmo que você não estava entendendo, mesmo que você não conseguia discernir que era Deus que falava, quando alguém falava para você de Jesus, quando o amigo, patrão, colega de trabalho, quando você ouvia uma música, quando você lia alguma literatura, mesmo você não entendendo que tudo aquilo ali, às vezes era Deus falando com você, e você às vezes não dava ouvido, você às vezes não tinha percepção, você não tinha o discernimento, mas mesmo assim, Deus perseverou, insistiu, e você hoje está aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é tremendo. Maravilhoso é o Senhor. E a palavra de Deus fala que então, pela quarta vez, então, veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Naquele momento ali, Samuel entendeu que aquela voz que falava com ele, não era uma voz qualquer. Naquele momento Samuel entendeu que aquela voz que falava com ele, ali era a voz de Deus. Queridos, se você parar para observar, isso é uma realidade que tem acontecido dentro das igrejas. É uma grande realidade que tem acontecido. Muitos têm estado dentro da igreja, dentro dos templos, e não têm ouvido a voz de Deus. Está 1 ano, está 2 anos, 5 anos, está 10 anos, 15 anos. Samuel também era dentro de um templo. Se você ler o primeiro versículo, você vai entender que Samuel habitava no templo. Antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. Samuel foi levado por Ana,
pela sua mãe chamada Ana, e foi consagrado, entregado ao sacerdote, e Samuel passou a habitar no templo. Samuel estava dentro da igreja. Samuel estava dentro de um templo, dentro da igreja, como você está. Hoje você está aqui também dentro de um templo. Hoje você está também dentro de uma igreja. E quantas vezes Deus tem falado talvez com você? Quantas mensagens que Deus tem vindo falando com você no decorrer desse tempo? Eu não falo pelos outros pastores, mas de 1 ano e 3 meses que eu estou aqui. Quantas mensagens que Deus já tem falado com você? E quantas vezes você saiu daqui dizendo, Deus não falou nada comigo? Ou talvez você pensou que Deus ia falar uma coisa e de repente Deus falou outra, e você foi embora dizendo, não achei nada interessante aquilo que falou ali. Existem pessoas assim, queridos, que estão dentro dos templos, mas na hora que Deus fala, muitas das vezes, tem interpretado, tem deduzido que é Deus, que é o homem que falou. Samuel estava vivendo essa experiência. Samuel estava passando por essa situação. Ele não estava entendendo dentro do templo que quem falava com ele era Deus. E este é o grande mal que tem acontecido. Então, queridos, o que nós temos que entender? João capítulo 10, o versículo 26 a 27. A palavra de Deus fala o seguinte, vai ser colocado no data show, e nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26 e 27. Mas vós, o que está dizendo? Mas, volta lá, Márcio. Mas vós não credes. Olha aí o problema. Lá em 2 Crônica 10, 20, 20, o que nós lemos? Crede no Senhor vosso Deus e estareis garantidos, seguro. Crede no seu Deus, que você vai estar seguro. Mas o Senhor está dizendo, mas vós não credes. Esta é a razão, é o motivo, é a causa de muitas desgraças, de muitas vezes você está girando em círculo, você não está saindo do lugar, você está derrapando, 2 passos para frente, 3 para trás, você nunca chega em lugar nenhum, uma coisa dá certo, a outra desanda. O que está acontecendo, pastor? Talvez é porque a sua segurança esvaiu, porque você não tem acreditado, você não tem tido uma fé genuína, você não tem lançado a sua confiança no Senhor. Então ele está dizendo, mas vós, quer dizer uma cambada, um monte de gente, vós é no plural, vós, mas vós não credes, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Toda pessoa que tem dificuldade de crer no Evangelho, toda pessoa que ignora o Evangelho, que acha que aquilo ali é coisa de homem, vai para a igreja ouvir aquele pastor, aquele babaca, ficar falando lá um monte de bobeira. Essas pessoas que não acreditam no Evangelho, que não acreditam na pregação, que não acreditam na palavra de Deus, essas pessoas, a Bíblia diz que Deus não os considera como ovelhas, porque Ele diz, olha, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. O versículo 27. Mas as minhas ovelhas não confundem a minha voz. As minhas ovelhas, o que fazem as ovelhas? Uma ovelha, ela segue o pastor. Por quê? O pastor é aquele que cuida. Para você conhecer uma voz, você tem que ter certo nível de conhecimento, de intimidade, de comunhão. Para você conhecer uma voz, você tem que ter um certo nível de relacionamento. Eu ligava para Valadares, para a casa do meu pai, qualquer um que atendesse o telefone do lado de lá, eu já falava, ei fulano. Se era meu pai, eu sabia que era ele. Se era minha mãe, eu sabia. Se era minha irmã chamada Lucinha, ou a Quintilha, ou Ranieri, ou Roberto, ou Rogério, qualquer um falava, oi. Eu sabia quem estava falando do outro lado. Eu sabia discernir voz por voz de todos os meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Eu sabia discernir. Porque eu nasci naquele berço,
houve comunhão, intimidade, houve relacionamento, a ponto de eu não precisar de ver, mas eu não confundia. Eu sabia discernir a voz de cada membro da minha família. Eu sabia discernir quem estava falando comigo, apenas pelo telefone. E a Bíblia diz, olha, as minhas ovelhas, elas não confundem a minha voz. Meu Deus do céu. As minhas ovelhas não confundem a minha voz. As minhas ovelhas, elas conseguem entender quando eu falo. As minhas ovelhas têm um ouvido aguçado, elas conseguem entender a minha voz, porque eu tenho o pastor, quando ele é pastor verdadeiro, não estou falando de pastor Jailton, homem, título, estou falando do sumo sacerdote, estou falando do pastor dos pastores, eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos comunhão com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós temos relacionamento com Ele, querido, é fácil você, querido, entender a voz dele. Olha, Jesus está falando comigo. Ei, eu estou escutando a voz do meu pastor. Eu estou sentindo que ele está falando comigo. Por quê? Porque o pastor cuida. Ele tira o carrapicho. Ele cura as feridas. Ele mata as bicheiras. O pastor é aquele que carrega nos braços quando a ovelha está ferida. O pastor é aquele que protege o seu rebanho dos ataques dos predadores. Então, aquelas ovelhas têm um nível de aproximação do pastor. Aí o pastor chama, e começa a chamar as ovelhas. De repente levanta uma, levanta a outra, e o pastor vai andando. Quando ele olha para trás, aquele rebanho inteirinho está seguindo ele. Irmãos, eu quero dizer para você, chega no rebanho de pastores, vai em Israel, que lá você vai ver muitas disso aí. Lá tem muitos pastores no deserto, a gente passa de carro, a gente vê os pastores. Estive lá agora em junho, estou indo agora depois da manhã. Lá você vê os rebanhos, e os pastores andando e as ovelhas ouvindo. Você pode chegar, eu posso chegar. Pode chegar 10 pessoas, 20 pessoas e gritar. Nenhuma delas se levanta. Elas não dão ouvido à voz de estranhos. Ela não confunde a voz do pastor. Estou falando, irmãos, olha para meus olhos. Estou falando de animal, bicho irracional. Não estou falando de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de sabedoria, de psique, de raciocínio, de inteligência, de capacidade. Não estou falando de ser humano, não. Estou falando de um ser animal, irracional. As ovelhas, queridos, pode chegar quantas pessoas quiserem lá e chamá-las, e elas não seguem. Elas não confundem a voz do pastor. Quando o pastor delas pega o cajado, está debaixo de uma árvore e começa a chamar, e ele começa a andar. Nem bater nelas para elas ir atrás dele, não bate não. Ele só chama e vai na frente. De repente, o rebanho inteiro começa a segui-lo. Porque a ovelha, as minhas ovelhas, ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas não confundem a voz de Deus com a voz de homem. As minhas ovelhas entendem que é eu que estou falando. As minhas ovelhas não ficam dizendo quem tinha que estar ouvindo essa mensagem que é meu pai. Quem tinha que estar ouvindo essa mensagem que é meu tio. Quem tinha que estar ouvindo essa mensagem que é meu irmão. Quem tinha que estar ouvindo essa mensagem que é meu marido. Nunca ela fala, eu precisava de escutar isso. Essa é para mim, Deus está falando comigo. Eu estou ouvindo Deus falar ao meu coração. Muitas das vezes você joga aquela mensagem para que ela sirva para outra pessoa. Mas a Bíblia diz, as ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, ela não confunde, ela não mistura. Ela sabe que é eu que estou falando. Quando eu falo, ela vai entender. Ainda que seja o profeta, pastor, quem está falando aí é o Senhor. Querido, você tem que saber quando o Jailton fala. Você tem que saber discernir na hora que Jailton está falando e na hora que Deus está falando. Você não pode confundir a minha voz, a voz de Jailton Rangel, com a voz do Deus poderoso. Você tem que ter o discernimento, a percepção para saber discernir que quando Deus fala com você, você tem que entender que é Ele que está falando. Não deixe o diabo enganar você e confundir a sua mente para que você venha achar que a voz de Deus é voz de homem. Você precisa ter esse entendimento, essa sensibilidade. E queridos,
E a palavra de Deus, ela fala também no livro de Lucas, de Lucas também, mesmo livro, de João, capítulo 8, versículo 47. É um outro versículo que nós vamos ler. João 8, 47, estamos terminando. João 8, 47. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu. Aí quebrou tudo. Não estou falando nada. Não estou falando nada. Não vou estar querendo mais não. O pastor já falou que eu sou do diabo. O pastor já falou que eu não sou de Deus. Falou que eu sou do capeta. Eu não estou falando que você é do capeta. Eu não estou falando que você é de Satanás. E nem estou falando também, eu não estou falando, Jailton não está falando que você não é de Deus. Eu não estou falando que você não é de Deus. Jailton não está. Agora Deus está falando. Não confunda as coisas. Quem está falando não é eu. Quem está falando é Deus. Quem é de Deus, escuta. Tem sensibilidade. Quem é de Deus consegue entender quando Deus fala. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E quando você não dá ouvido, quando você não dá credibilidade, quando você não escuta quando Deus fala, o próprio Deus está dizendo. Não é eu que estou falando para você que você é ou deixou de ser de Deus. Não é eu que estou dizendo que você é ou não é de Deus. É a própria palavra que está dizendo, olha, aqueles, quem é de Deus ouve, quem é de Deus tem sensibilidade, quem é de Deus não confunde, quem é de Deus não atribui a voz de Deus como se fosse de homem, ainda que seja um profeta que esteja falando. Não importa quem esteja falando, mas se é Deus, você tem que discernir, você tem que entender. Mas muitos têm dito que não é Deus que falou. Sabe qual é o momento que você menos acha que Deus fala com você? Vou te mostrar aqui agora, terminando essa mensagem. Sabe o que você vai falar agora? Abre aspas na mensagem. Aí você vai falar assim, daqui para frente agora eu vou falar um negócio, e você vai falar aí no seu coração, eu sabia, olha o Satanás falando, isso não é de Deus, eu não concordo. Quer ver você agora, sua cabeça mudar, e você vai começar a achar que o diabo está falando com você, que é o diabo está falando? Dízimo e oferta. Desgramou tem tudo. Esse trem aqui, levar o homem fala de dinheiro, o homem só pensa em dinheiro, o homem quer tomar o meu, mas o meu você não leva, eu sou mais esperto. Aí, tá vendo? Estava indo até a mensagem, falou de dízimo, falou de oferta, agora já não é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque você não entende, queridos. Você não tem a sensibilidade. Quando se fala de dízimo e oferta, quem fala com você não é o homem. Quando fala de dízimo e oferta, você pensa que é o homem que está falando. Sabe por que você não é dizimista? Porque você não acredita que é Deus que está falando com você. Eu não escrevi Bíblia, não. Eu não sou o dono da verdade, não. Quando eu nasci, a Bíblia já tinha sido escrita. Então, quando fala de dízimo e oferta, é o mesmo Deus que falou os outros assuntos com você. E aí, quando chega nesse assunto que fala de dinheiro, que você tem que ser fiel, que você tem que ser honesto, que você tem que ter caráter, dízimo é questão de caráter, de hombridade, você tem que reconhecer, falar assim, isso aqui não é meu, esse microfone aqui não é meu, eu vou dar de quem é de direito, olha, esse relógio não é meu, eu vou dar de quem é de direito, é você pegar aquilo que não é seu, e saber quem é o dono e entregar, isso é caráter, isso é hombridade. E muitos não têm caráter, não têm hombridade, sabe que não é dele, sabe que literalmente, pela palavra, quem fala que não é seu não é eu, não é o homem que te fala, não confunda a minha voz com a voz de Deus, quem fala para você que não é seu, que você não deve meter a mão, é Deus, mas você pensa que é o homem que está falando com você, porque está mexendo no seu bolso. Então você vai e você não contribui, você pega aquilo que não é seu, você não tem esse direito, mas você faz, porque você é dono do seu nariz, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quer da sua vida.
Mas não significa que você está com a razão. Quando você pega o seu dinheiro, você tem que saber, 10 reais, 1 real é dízimo, 100 reais, 1.000 reais, 100 reais é dízimo, 1 milhão, 100 mil reais é dízimo. Você tem que saber, querido, não importa, pastor, mas meu dízimo é tão pequenininho, Deus não está olhando, não é valor, está olhando, é fidelidade. Pastor, meu dízimo é 1 real, é 10 reais, é 50, é 100, é 1 milhão, não importa, Deus está olhando, não é valor monetário não, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é dono do ouro e da prata, o ar que você respira é de Deus. Deus é dono desse ar que você está respirando, a comida que você come, a saúde que você tem, o trabalho que você tem, tudo que existe nos céus e na terra. Deus é o Senhor de tudo que existe. Nós não somos nada, não somos ninguém, somos totalmente dependentes de Deus. Temos que entender isso, queridos. Temos que entender esses princípios. E quando Deus falar para você que você tem que ser fiel, você não importa o preço que tem que pagar. Pastor, estou cheio de conta para pagar, se vira nos 30. Quem mandou você ser mau administrador? Pega o que é seu e paga as suas contas. Pega o que é Deus e traz para o altar. É assim que é o correto. O que é seu, mas o que é de Deus é de Deus. Deus não quer o que é seu, mas Deus também não quer que você fique com o que é dele. Isso é questão de honestidade. E você tem ouvido falar disso aqui na igreja há muito. E sabe o que você faz? Você é infiel. Porque na sua mente você acha que é o homem que está falando, porque está tratando de dinheiro. Mas você tem que aprender coisas. Fechando essa palavra no livro de Êxodo. Olha só o que Deus faz. Olha só como Deus trata as pessoas. Êxodo capítulo 24, versículo 12 até o 18. Olha só o que Deus fala aqui em Êxodo. Fechando esta palavra. Êxodo capítulo 24, do 12 ao 18, depois o 25, viu, Márcio? 25 do 1 ao 2. Então vamos lá, olha só para vocês rapidinho. Coisa profunda que você vai ver. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá e dar-te-ei a tábua de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para vos ensinar. Deus falando para Moisés: Moisés, sobe ao monte. Estou indo para esse monte terça-feira agora. Terça-feira, 3 horas da tarde, eu estou lá no Galeão, no Rio de Janeiro, pegando voo para Israel. Estou indo para o Monte Sinai. Esse monte aqui, ó, Monte Sinai. Essa semana eu estarei nele lá, clamando a Deus e jejuando 7 dias pela sua vida. Nesse monte de Deus aqui, estarei lá essa semana. Então Deus disse para Moisés: sobe a mim ao monte. Versículo 13. E veja só o que Deus fala. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a eles. Subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Moisés subiu ao monte Sinai. Vocês já viajaram e já viram aquelas nuvens que cobrem as montanhas? Parece uma serração. Você está viajando assim, de repente você vê aquelas nuvens lindas. Quando eu estou viajando, eu vejo aquelas montanhas todas cobertas de nuvem. Eu vou viajando e vem aquele negócio meu: Deus, eu imagino o Monte Sinai. Eu imagino o Monte Sinai como esses montes. Aqueles montes, quando você pega o carro, sai de dentro de BH, as montanhas ficam todas cobertas de nuvens. As montanhas cobertas de nuvens. A Bíblia diz que então subiu Moisés ao monte e a nuvem cobriu o monte. Agora, vamos criar imagem aqui um pouquinho, só 10 minutos. Vamos começar a criar uma imagem. Vamos projetar pela força da imagem, que chamamos imaginação. Vamos projetar na nossa mente agora uma nuvem cobrindo uma grande montanha. Isso aconteceu. A nuvem estava ali, cobrindo aquela montanha. Próximo versículo. E a glória do Senhor repousou sobre a nuvem. Sobre o monte o quê? E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Deus chama Moisés. Olhe para mim, presta atenção. Deus chama Moisés: sobe a mim no monte. Moisés subiu. Ô Arão, sei toma conta do pessoal aí, o que eles precisaram de negócio, resolve. Moisés subiu. Moisés ficou esperando um dia,
2 dias, o que Deus quer comigo? Deus mandou subir 3 dias. Moisés ficou 6 dias lá de fora da nuvem. A nuvem cobrindo o monte, Moisés do lado de fora. 6 dias Moisés ficou ali, esperando ver o que Deus queria. 6 dias Moisés teve que ter paciência. Não, tem que ver, eu tenho que esperar. O que Deus quer falar comigo? Eu tenho que estar aqui. Eu não posso precipitar. A hora que Ele chama é essa mesma. Então ele ficou ali aguardando. Ele ficou ali esperando no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Passou-se 6 dias e ele aguentou firme no monte esperando. E ao 7º dia, Deus chama Moisés. Agora, filho, entra para dentro da nuvem. 7 dias agora. A Bíblia diz que no 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Olha a revelação, querido, da palavra de Deus. Continua no versículo. E o parecer da glória de Deus, do Senhor, era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então o monte estava aquela maravilha de fogo, relâmpago, e o monte balangando, tremendo, e a glória de Deus, e língua de fogo, e o povo lá de baixo olhando aquele negócio, meu Deus, olha como é que o monte está, e fogo, pá, pá, e a glória de Deus envolvendo aquele monte todo, e o povo todo mundo, nossa, o pau está moendo, e o povo lá embaixo está assim, agora, e eu estou na espreita. Aquele povo estava lá embaixo, olha para meus olhos. Todo mundo tinha um problema. Todo ser humano tem necessidade. Vou repetir, todo ser humano tem necessidade. 6 milhões de pessoas estavam lá embaixo nos acampamentos. Problemas com o marido, problema com o filho. Naquela época o povo de Israel era um povo cheio de problema. Povo que tinha situações, problema financeiro, problema de saúde, problema com o filho, com o marido. Todo mundo estava ali cheio de problemas. Todo mundo estava ali embaixo no acampamento, cheio de necessidade. Moisés subiu para o monte. E quando Moisés sobe para o monte, Moisés sobe para o monte, Moisés sobe para o monte, lá embaixo aquele povo ficou numa grande expectativa. Aquele povo disse, agora Deus vai trazer uma revelação. Agora Deus vai trazer uma resposta de acordo com aquilo que eu preciso. E todo mundo estava empolgado. Eu não vejo a hora de Moisés descer. Eu não vejo a hora de Moisés descer do monte. E ali o povo estava esperando Moisés voltar do monte, porque eles estavam ansiosos, porque eles tinham algumas necessidades. Estavam esperando Moisés descer do monte, trazendo respostas que ia de encontro à necessidade deles. E eles estavam, todo mundo, aquele acampamento, todo mundo empolgado, esperando. E fogo, relâmpago, trovão, e a glória de Deus, e o pau moendo, e o bambu gemendo, e ali aquela coisa lá, e o povo, nossa Deus do céu, o trem está embolando naquele monte lá, Moisés, mas Deus com Moisés com Deus, e o pau comendo. E ele está lá embaixo, quando ele descer de lá, vai vir resposta para tudo. Todo mundo esperando, cada um ouvia aquilo que queria. Todo mundo esperando uma resposta que ia de encontro à sua necessidade. E Moisés então, continuando. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte, quantos dias? E Deus chama assim, Moisés, entra para dentro da nuvem. Moisés entrou. Sabe quanto tempo que ele ficou lá dentro e Deus não falou nada com ele? 40 dias e Deus não falou nada. Um dia, e Moisés estava, Deus, estou esperando o que o Senhor quer falar comigo. 40 dias, Moisés na expectativa, quero ouvir o que Deus quer falar. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber o que Deus quer tratar. E Moisés ficou aguardando no tempo de Deus. Moisés ficou ali na perseverança. Moisés ficou ali esperando Deus no momento certo. 40 dias de esperança, 40 dias de perseverança. E o povo lá embaixo, e aquele povo sofrido, aquele povo doente, desempregado, com problemas familiares, com problemas de saúde, com vários tipos de problemas. E ali embaixo aquela multidão de 6 milhões de pessoas, todo mundo precisando de uma resposta, todo mundo precisando de um sinal, de um milagre, todo mundo precisando de uma bênção, e ali em cima, ele está esperando que dia que vai chegar, que hora que Moisés vai descer, qual será o momento. Nós estamos aguardando, esperando, ansioso, porque nós estamos com grande expectativa, que agora Deus vai mudar nosso cativeiro. E depois de 40 dias, olha o próximo versículo. Então, depois de 40 dias, então falou
o Senhor a Moisés. Irmão, você vai cair para trás. Você vai cair para trás agora. Se eu fosse vocês, eu segurava no banco com as duas mãos assim, ó. Você vai cair para trás, que Deus falou com Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés, irmãos. Então, falou quem? O Senhor falou. Voz de Deus. O Senhor falou para Moisés. Agora veja o que foi que Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés. O povo lá embaixo, igual um louco, esperando Moisés descer, achando que agora as coisas iam resolver. Olha só, depois de 40 dias que Moisés jejuou, e Deus levou ele para dentro de um monte para falar com ele. Olha o próximo versículo. Olha a surpresa. Ai, meu Deus. Para, não lê não, peraí. Ô, povo curioso, não lê não, gente. Está todo mundo lendo, meu Deus do céu. Tem como corrigir vocês aqui não, viu? Fiz demais. Tirou? Agora, veja o que Deus fala para Moisés. Uma coisa que ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir aquilo. Mas olha só o que diz. Fala aos filhos, o Senhor falou para Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma misericórdia, Jesus. É fogo para todo lado, é nuvem, é 40 dias de jejum e o pau moendo e tal. Agora, o povo precisando de cura, o povo precisando de porta de emprego, o povo precisando de libertação, o povo precisando de milagre, o povo lá embaixo desesperado, todo mundo cada um com um problema diferente do outro, todo mundo naquela expectativa. Agora Deus vem falar de oferta? Deus vem falar de oferta? A última coisa que eu queria escutar na igreja é falar de oferta. Eu queria falar que eu vou ganhar meu carro novo, que eu vou ser curado, que a porta vai abrir. Eu queria ouvir isso. Mas você tem que ouvir o que Deus quer falar com você. Porque Deus sabe o que é melhor. Casa, carro, dinheiro, cura, isso não é problema para Deus. Deus não tem problema nenhum para te dar um carro. Deus não tem problema nenhum para abrir uma porta para você. Deus não tem problema nenhum para curar a sua enfermidade. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Mas o que Deus quer de você é um coração quebrantado. Então o que a Bíblia diz? Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada de todo homem cujo seu coração se mover. Voluntariamente, deles tomareis a minha oferta alçada. Que oferta que Deus quer? O último versículo. Esta é a oferta alçada que recebereis deles. Deus falando para Moisés. Moisés! Diga para o povo a oferta que eu quero. Ouro, prata e bronze. Quem está falando? É o homem ou é Deus? Ou é o homem? Mas está falando de oferta, é Deus ou é o homem? Mas Deus fala de oferta? Pensei que ia até morder aqui agora. Deus fala de oferta, irmão? Fala, não fala? Ou é o homem que fala de oferta? Quem está falando? Você crê que é Deus? Amém. Esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro, prata e incenso. Aí Moisés desce, fechando aqui. E a Bíblia diz que Moisés desce, coloca um pano na cabeça, porque diz que a glória de Deus era tão grande que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava porque foi tanto fogo, tanta glória, tanto fogo, tanta glória, tanto fogo, tanta glória, que aqui resplandeceu na cara de Moisés. Moisés ficou com o rosto resplandecendo no sol.
a cara de sol, a cara de Moisés, e foi, pôs um pano, pôs um véu, e Moisés vem descendo o monte. Quando o povo viu aquele homem descendo, e aquela glória, que ele tem tudo, o povo chegou agora, levei o homem, gente sai, e menino sai correndo dentro da tenda, menino aquela barriga cheia de lombriga, agora eu vou ser curado das lombrigas, e aí a mulher com a dor nas costas, agora Moisés vai pôr a mão aqui, eu vou ser curado da minha coluna, agora eu disse agora, aquela mulher que fica me apirriando, e Deus vai mudar aquela mulher, meu casamento vai ser abençoado, e aquela conta que eu tenho com o colega da tribo do outro lado, agora Deus vai abrir a porta, e o povo está ali, Moisés está vindo, sai, e aquele povo tudo juntou na beira do monte, lá vem Moisés descendo, desce Moisés, e Moisés vem descendo, e o povo todo mundo empolgado, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora, e eu vou ser abençoado, todo mundo querendo ouvir alguma coisa, irmãos, que ia de encontro ao que eles precisavam, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo mundo tinha problema, todo mundo tinha necessidade, e todo mundo estava numa grande expectativa de ouvir de Deus aquilo que ia de encontro à sua necessidade, aquilo que ia de encontro à sua situação, e todo mundo esperando. E agora chegou Moisés, e Moisés vem descendo do monte, e o povo esperando o profeta abrir a boca e falar: olha, vocês vão ser abençoados, quem precisa de casa aqui, de cura, Deus falou no Migro Monte que todo mundo aqui está com a... Cadê a... Ai, meu. E os lombriguentos, eu tudo correndo para ir para o banheiro. Graças a Deus, agora eu estou livre dessas malditas lombrigas. Então, quer dizer, o povo ficou ali, e Moisés vem descendo Moisés. Quando Moisés chega perto daquele povo, e aquele povo, sai da frente, que o homem me toca, o homem está fogo puro. Quando eu voltei de Israel 7 dias, eu quero tocar nesse manto aqui, e o povo, todo mundo ficou, naqueles 7 dias, você viu como é que Deus moveu aqui? Quem estava aqui? Forte demais, não estava? Então, eu creio que o povo ficou ali esperando Moisés. Não, eu quero tocar no homem primeiro, eu quero tocar, eu quero estar mais perto, eu quero sentir até a saliva dele batendo na minha testa. Eu quero ficar em cima, porque vai falar. Deus, 40 dias, fogo, relâmpago, trovão, nuvem, e monte balangando, e o povo vem, fogo, e o povo, vai acontecer alguma coisa, tá doido? 40 dias de tanta glória, e não vai acontecer nada, nenhum câncer vai ser curado, nenhuma porta vai abrir. Gente, espera lá, é 40 dias, pelo menos uma porta tem que abrir, sim ou não? Pelo menos um câncer tem que ser curado, sim ou não? Então estamos esperando mais. Vai acontecer coisa aqui que, do arco da veste, vocês vão ver como é que vai ser milagre assim de arrastar de rodo. E está todo mundo. Fala, Moisés. Ei, Moisés. E aí, o que Deus falou comigo? Qual foi o recado de Deus para mim, Moisés? Estou esperando, filho. Fala logo, estou ansioso para ouvir Deus falar comigo que a porta se abriu. Aquela continha foi paga, graças a Deus. Meu nome é Felipe, do SPC. Moisés, fala logo. Está precisando de ouvir uma coisa desse nível. De repente, Moisés chega. Vai descendo do Monte Sinai, vai descendo do Monte Sinai, vai descendo. Quando ele chega lá embaixo, povo de Deus, ouça o que Deus manda dizer. Assim diz o Senhor a cada um de vós. Você está brincando, Moisés? Assim diz o Senhor a cada um de vós. Trazer oferta. O que, Moisés? Trazer oferta. Tem de direito não, Moisés. O Senhor disse, você está assim. Até Moisés deve ter ficado assim chocado. Até o profeta deve ter falado assim, não acredito. Depois de tanto jejum, de tanto tempo que eu fiquei sem comer, Deus manda pedir o povo dinheiro. Pelo amor de Deus. Até Moisés deve ter ficado sem graça, né? O Senhor disse para trás, oferta. Então, naquele momento ali, querido, Moisés vai falar para o povo, olha gente, sinto muito, vocês vão ouvir não o que vocês querem não, talvez vocês queriam ouvir aqui uma outra palavra,
que ia curar, que ia libertar, que ia abrir uma porta, que ia fazer isso, fazer aquilo outro. Mas a palavra que Deus manda dizer para vocês aqui nesta noite: trazei oferta. Naquele momento o povo viu. Assim diz o Senhor: cada um de vós trazei ofertas, ouro, prata e bronze. Aquele povo poderia ter caído para trás. Não era isso que eu queria ouvir. Não é esta mensagem que eu queria escutar. Eu queria ouvir alguma coisa que viesse de encontro à minha necessidade. Estou cheio de problema, estou cheio de situação, estou passando por toda tribulação, estou enfrentando problemas. Agora vem o pastor falar de dinheiro, vem o pastor falar de oferta, vem Moisés agora, depois que Moisés fica lá 40 dias jejuando, ele desce do monte e vem falar desse assunto comigo. Esse povo poderia ter ficado revoltado. Este povo poderia ter ficado chateado quando Moisés falou com ele: Deus mandou dizer para vocês trazer oferta. Esse povo poderia ter ficado revoltado. Mas olhe para mim, mas a Bíblia diz que eles voluntariamente se apressaram em cumprir aquilo que Deus tinha dito. Sabe por quê? Porque eles entenderam que quem falou com eles não foi o homem. Eles entenderam que aquela voz não era voz de homem, era voz de Deus. Fica de pé no seu lugar.